Preparados, irmãos? Preparados, irmãos? Amém. Hoje o Senhor tem uma palavra no nosso coração. Nós estamos numa série. Como chama a série, irmãos? Como chama a nossa série? Gente, vocês me envergonham essa visitante. Como chama? Antes da colheita. Não é o ano da colheita? Aí eu falei, então nós vamos tratar sobre o antes da colheita. O que vem antes? Para a gente colher, há um processo. E hoje nós estamos na última pregação dessa série. A 4ª pregação. Tá bom? Por quê? Tem um processo que vem antes. Ou alguém simplesmente vai lá, estrala o dedo, a semente nasce. Não, né? Tem todo um processo. E hoje nós vamos falar de cuidar. Precisamos cuidar para colher. E aí você vai entender daqui a pouquinho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 6 a 9. Um texto conhecido, né? Paulo falando aos Coríntios, o povo de Corinto, aos coríntios. Algo muito importante para nós refletirmos na noite de hoje. E eu creio que você já ouviu isso, né? Muitas vezes a gente ouviu, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, né? E é isso que nós vamos comentar hoje. A palavra do Senhor diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Irmãos, a nossa série, como eu disse, né, nós estamos falando aí antes da colheita. E nós vimos então aí o ciclo agrícola, o ciclo espiritual para a colheita. Primeiro era vencer os desafios. Lembra que nós falamos sobre Caleb, quando eles vão conquistar, Josué e Caleb, a terra prometida. Eles têm que enfrentar gigantes pela fé, e eles têm que fazer tudo aquilo não com medo, mas com coragem e ousadia. E aí foi o que a gente disse, nós estávamos diante de uma terra desconhecida, nós não tínhamos chegado em 2026, mas nós tínhamos que ter coragem para enfrentar os desafios. Segundo, nós falamos em preparar a terra para chegar lá. E aí a gente reconheceu que 2026 é uma terra nova e que Deus ia precisar arar o solo do nosso coração. Deus ia precisar arar o coração da igreja, a igreja, quebrar as pedras duras aí que surgiam, que estavam, né, antigas, ressentimentos, amarguras. Semana passada nós falamos sobre semear. Tudo que a gente planta, Aí a gente falou da semeadura, da lei da semeadura. Nós aprendemos que nós temos que lançar o evangelho, né? Nós vamos semear o evangelho, semear a palavra de Deus, a missão, a obediência. E tudo isso com constância, com insistência, com ousadia. Então foi o que a gente falou semana passada. E hoje a gente vai falar então sobre o cuidar. Que muitas vezes é uma das coisas esquecidas. Tanto na nossa vida, como indivíduo, como também na vida da igreja. Irmão, entre o semear e o colher, nós temos o período mais longo. Nós temos o período mais difícil. Nós temos o período mais exaustivo. E muitas vezes o período mais ignorado, que é o cultivo, é o cultivar, é o cuidado diário, dia após dia. É aquela hora que a gente olha, não vê nada está acontecendo, mas a gente sabe que debaixo da terra o negócio está crescendo, né? Um agricultor, quando ele está nesse tempo, ele sabe, às vezes ele não está vendo nada, só está vendo a terra, mas está acontecendo algo debaixo da terra. No campo é assim. Plantar
consideravelmente rápido. O período de plantação é consideravelmente rápido. A colheita é festa, é alegria. Mas o cuidado, o cultivo é um processo longo, cotidiano e silencioso. Na vida espiritual, irmão, é igual. Na vida espiritual, a decisão que a gente toma em aceitar Jesus, de ir para o Senhor, é algo de momento. O fruto é o resultado, só que tem um caminho, tem o cuidado, é o meio do caminho, o meio da nossa história. E Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele nos ajuda então a entender esse meio tempo, entre o semear e o colher. Há um período aqui nesse tempo. E fica com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ficar nesse versículo aí, trechinho por trechinho. Ele diz, eu plantei. Paulo está dizendo, eu plantei. Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. E aqui está o coração desse sermão, irmão. Aqui está o coração. Deus nos chamou para plantar, sim, mas Deus nos chamou para cuidar, para regar, para proteger, para cultivar. E Ele promete que o crescimento não vai vir da gente. O crescimento vai vir dEle, meu irmão. Vai vir dEle. Então, hoje eu quero falar com você o que é cuidar. O que é cuidar como na nossa vida individualmente e o que é cuidar na igreja. Primeira coisa, cuidar é um compromisso. Vira para quem está do teu lado e fala, cuidar é um compromisso, irmão. Irmão, plantar é um gesto, mas cuidar é um compromisso. É um compromisso. Paulo, eu plantei. Apolo regou. A gente precisa entender o contexto desse texto. A igreja de Corinto estava uma bagunça. Uns diziam, nós somos de Apolo. Outros diziam, nós somos de Paulo. Havia divisão dentro da igreja. Dentro da igreja, pessoas tendo partido. E Paulo vai lá e corta o orgulho desse pessoal na raiz. Não é Apolo, não é Paulo, não sou eu. O negócio é que eu só plantei, Paulo regou. Mas o que importa mesmo, meus irmãos, é Deus. Porque o crescimento vem dele. Não importa quem plantou, quem regou. O que importa é que Deus é quem dá o crescimento. E ele vai então descrever duas fases. A fase do plantar, que é lançar a semente. Começar algo. Paulo plantou as igrejas. Paulo ia e abria as igrejas, plantava. Ele era um plantador de igrejas, aonde ele ia. Mas Paulo não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele era um só. E aí vinham outras pessoas e regavam aquilo que Paulo havia plantado. Ou seja, Apolo manteve, sustentou, nutriu ao longo do tempo aquela igreja, aquelas pessoas. E na agricultura antiga, meus irmãos, o plantio era rápido. E era feito num período curto de tempo, determinado, era feito plantio. Depois vinha o cuidado, regar, carpir, proteger. E isso era constante. Dia após dia, sol após sol, estação após estação. Eu já perguntei isso, mas vou perguntar, quem trabalhou na agricultura aqui? É mais fácil plantar ou cuidar? Hã? Plantar ou cuidar? Cuidar. É o mais difícil, perdão, eu fiz a pergunta errada, né? O que é mais difícil? Plantar ou cuidar? Que dura mais tempo? Plantar ou cuidar? Quem tem mais esforço? Plantar ou cuidar? E isso em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. Plantar é fácil. O negócio é difícil, é cuidar. Plantar na igreja, o que é? O apelo. Plantar na igreja é o evangelismo, é o convite, é o sim de alguém para Jesus. Isso é o plantar. E qual é o cuidado, o regar? É o discipulado, é a caminhada, é a correção, é o apoio, é o abraço, é o ombro para chorar um dos outros. Isso é o cuidado, meu irmão.
Só que, infelizmente, a igreja acha que o cuidado é de quem? Do pastor. Não, irmãos. Não. Nós cremos que na igreja todos nós temos essa responsabilidade de cuidar. Quem gera ovelha, irmão? Ovelha gera ovelha. Pastor cuida da ovelha, cuida, mas vocês ajudam junto. Os líderes ajudam, as pessoas ajudam. Nós precisamos, meu irmão. Plantar na vida pessoal é decidir: esse ano eu vou andar com Deus. Esse ano eu vou restaurar meu casamento. Esse ano eu vou largar aquele pecadão que não existe, pecado é pecado. Não, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou parar de beber, esse ano eu vou parar de mentir. Não, esse ano eu vou cuidar da minha saúde emocional. Isso é plantar, é uma decisão. E o que é regar? O cuidado é voltar todo dia, todo santo dia nessa decisão. Não, eu não vou desistir. Mesmo quando não há emoção. Lembra que eu falei semana passada? A gente não faz aquilo que a gente sente vontade de fazer pelas emoções. A gente faz o que é preciso, o que é necessário. Não é, meu irmão? Então, nós precisamos não viver só de emoção, mas de decisões todos os dias. Mesmo que não tenha vontade, mesmo que não tenha novidade, mesmo que não tenha aplauso, a gente precisa fazer isso todos os dias. Olha o que Tiago vai nos dizer no capítulo 5, versículo 7. Eis que o lavrador aguarda com o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Naquela época, irmão, não tinha irrigação, né? Aquelas irrigação linda que a gente vê hoje, não existia. E eles contavam com 2 períodos de chuva. Por isso que Tiago vai dizer isso. Na Palestina, no primeiro século, a chuva, no início do ciclo, chamava chuva temporã. Você vai ver isso em alguns textos bíblicos. Vinha a chuva temporã, preparava a terra, eles plantavam. Depois vinha, mais para frente, a chuva seródia, que é a que sustentava o crescimento. Eles contavam com essas 2 chuvas, as primeiras e as últimas chuvas. Mas como que eles faziam? Eles aguardavam com paciência. E como? Cuidando dessa plantação. O plantio era só o começo da história, mas o cuidado entre as 2 chuvas é que definia a safra. Irmãos, tem muita gente que a vida espiritual morre, sabe por quê? Não foi por falta de decisão, mas porque faltou cuidado posterior. Quantas pessoas vêm para a igreja e na emoção eu aceito Jesus. Depois não tem um cuidado. Elas saem da igreja. Porque elas fizeram na emoção e aqueles que estavam em volta não viram essa imaturidade e não foram ali ajudando com discipulado, com amor, com carinho para o crescimento deles. Irmão, isso é muito importante. Nós precisamos entender que se nós queremos ter um ano de colheita, a gente vai precisar cuidar aquilo que nós semeamos até agora. Cuidar de cada vida, de cada pessoa. E isso não é só papel meu, é um papel de todos nós. De todos nós. Mas em segundo, cuidar também é ministério. Vira para quem está do teu lado e fala: cuidar é ministério, irmão. Cuidado é um ministério real, irmão. Não é um detalhe. Não. Paulo vai dizer: Apolo regou. Paulo não diminuiu Apolo. De jeito nenhum. Ele mostrou que o ministério de Apolo era tão necessário quanto o ministério dele. Assim como Paulo, ele também era fundamental na obra. Ele lançou a semente, mas quem manteve a vida, quem ficou cuidando foi Apolo. Houve uma comunhão ali, mútua dos 2. Irmão, e o que significa regar como igreja? É quando os novos convertidos vêm para a igreja e a gente ir além do bem-vindo. Sabe? E mais do que o bem-vindo, seja bem-vindo. É a gente ligar. É a gente visitar. É a gente explicar as dúvidas, conversar. É não julgar a imaturidade do outro, irmão.
Mas o problema é que a gente acha que isso é só papel dos líderes. Não, meu irmão. Esse papel é seu como cristão, como membro de uma igreja. Cuidar das outras vidas. É visitar aquele irmão que você sabe, que está precisando de um abraço, de um oi, tudo bem, eu estou aqui, o que você está precisando? É isso, irmão, é ir além, é abrir a sua casa para a célula, é abrir a sua agenda para o Senhor, é abrir o seu coração, é não ficar rotulando as pessoas, é ouvir, é não apressar o caminho do outro. Tem gente que fala, ih, esse crente aí só dá trabalho, mas ele está começando, irmão, tem paciência. É um processo, é oferecer palavra, mas também oferecer presença. É isso, irmão. Imagina um agricultor que vai lá, ele enfrenta os desafios da terra, compra uma terra, vai lá, ara a terra, cuida da terra, vai lá, compra a melhor semente que tem, planta lá, tudinho, uma semente de alta qualidade, planta na hora certa, o céu manda a chuva, e aí ele vai embora, e só volta para colher. O que ele vai encontrar? Mato alto, planta fraca e muita perca. É isso que ele vai encontrar. Porque ele não entendeu, ele confundiu plantar com concluir. E não é, irmão. É aí que vem o trabalho mais duro, mais árduo. Igrejas que só plantam evento, apelo, projetos, mas não cuida, não discipula, não acompanha, não tem a integração. É igual esse agricultor. Acha que o plantar é concluir. Ai, olha, eu evangelizei meu vizinho, ele aceitou Jesus, agora te vira. Irmãos, eu brinco que tem crente que precisa de muleta por um bom tempo, sabe? Fica na muleta e a gente tem que ajudar. Aí você tira uma, depois você tira outra, aí ele vai andar sozinho. Mas cada um tem um processo, cada um é assim. Irmão, 2026 é um ano para a gente reconhecer. Deus já deu muita semente para nós. Ele já germinou nesse lugar. Agora Ele está chamando a gente, cuidem. Cuidem. Irmãos, porque se nós como igreja e como crente não entender isso, que nós somos um campo, e nós estamos em preparação, a gente não vai colher. O versículo 9 vai dizer, porque nós somos cooperadores de, Bíblia aberta, de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Ele enfatiza por 3 vezes. Primeiro ele fala, vocês são lavoura. O que é lavoura? É algo vivo, algo orgânico, algo que cresce, mas que precisa de cuidado constante. Depois ele fala que nós somos edifício, algo em construção, que exige alicerce, que exige estrutura, que tem que ter continuidade. Mas ele bate um selo, vocês são lavoura, vocês são edifício de Deus. É de Deus, não é lavoura minha, não é edifício meu, não. Nós somos lavouras e edifícios pertencentes a Deus. Irmãos, como lavoura de Deus, Deus já plantou gente aqui, amém? Deus já despertou chamados, já despertou ministérios, Deus já iniciou restaurações, Deus já teve processos de cura, de reconciliação no nosso meio, e agora Ele está dizendo para mim e para vocês, cuidem da minha lavoura, não tratem com descuido, não tratem como se elas fossem descartáveis. Diz que um moço encontrou um senhor bem idoso, bem velhinho, plantando um pé de nogueira, num campo lá na Suíça, que é uma árvore comum na Suíça. Ela produz umas nozes. Só que aquele jovem ficou admirado. Ele chegou para aquele moço, para aquele senhor, e falou, o senhor não sabe que esse pé dura de 60 a 70 anos para dar fruto?
Aquele senhor muito sábio falou, eu sei. Sim, eu sei. Mas o senhor mesmo assim está plantando? Tô. Porque assim como eu, graças a Deus, alguém há 60, 70 anos atrás plantou. E hoje eu estou colhendo. Irmãos, talvez aquilo que nós vamos plantar e cuidar agora, a gente nem vai ver a colheita. Quem verão serão os nossos filhos, os nossos netos. Mas nós fazemos parte, porque um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus, irmãos. As sementes que Deus plantou em você, e Deus não quer que essas sementes morram. Ele quer que você cuide. A gente precisa cuidar da gente espiritualmente, irmãos, é ministério, a gente precisa. E cuidar da gente espiritualmente não é egoísmo, é responsabilidade com aquilo que Deus já plantou em nós. Nós precisamos cuidar. Mas em terceiro, cuidar é nutrir e podar. Fala para o teu irmão, cuidar é nutrir e podar. Na lavoura nós temos esses dois processos. E assim, no cuidado nós temos esses dois processos. Nutrir, água, adubo, luz. Podar, limpar, tirar o que suga, o que está matando, o que está forçando, o que não produz. A gente poda. Não é assim? É assim que é feito. E como eu vou nutrir a minha vida espiritual? Como eu nutro? Primeiro, orando. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Irmãos, a oração é regar minha relação com Deus. É cuidar, é separar tempo com Deus. É assim que eu vou nutrir a minha vida espiritual, meu irmão. Não tem de outro jeito. Segunda coisa, é lendo a palavra, meditando, é adubando a fé. Olha lá, Salmo 1. Versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Cuidar da nossa área espiritual, nutrir, é meditar na palavra, irmão. Não é só ler as escrituras no culto de domingo, irmão. Nossa, pastor, está bravo. Eu sei que tem gente aqui que só leu a Bíblia no culto de domingo. E isso para mim dói meu coração, irmão. Porque se nós somos crentes, queremos cuidar da nossa vida espiritual. A palavra de Deus é nosso alimento. Se você não está se alimentando, você está desnutrido. E a desnutrição mata. Até na área espiritual. Outra coisa, como eu vou nutrir a minha vida espiritual? Jejum. Eu arranco as raízes da carne e fortaleço o espírito. Aí, Mateus 6,16, Jesus começa dizendo assim, quando jejuarem. Está dizendo, se jejuarem. Tá, irmão? É quando, então é para você jejuar, irmão. Isso é do cristão. E quando eu jejuo, irmão, eu estou cuidando do meu espiritual, arrancando as raízes dos meus prazeres, daquilo que a minha carne pede. Jejum é um cuidado profundo, enfraquece a carne, fortalece o meu espírito. E isso é nutrir. Como eu vou nutrir também? Tempo com Deus. Tempo com Deus. Olha o que João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se eu quero nutrir a minha vida espiritual, eu preciso de tempo com Deus, irmão. Está enxertado na videira, permanecer nele. Não é ir de vez em quando nele, só quando você precisa, só quando cala aperta. Não, é permanecer na videira. Mas aí é nutrir e como que eu tenho que podar na minha vida espiritual para poder crescer? Eu tenho que limpar o mato alto do meu coração. Lá no coração também cria uns matinhos lá, né? Umas daninhas bravas. Cria também. Olha o que Jesus vai falar em Marcos 4,19. Aqui ele está falando da parábola do semeador. As preocupações deste mundo, as fascinações da riqueza e os demais desejos desse mundo
entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A gente precisa arrancar algumas coisas, irmão, do nosso coração. A gente precisa, primeira, vou falar algumas, má companhia. Olha o que 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmão, se você anda com gente que não edifica a tua vida, não vai te levar para a igreja, que vai te tirar da igreja. Se você anda com pessoas que não são bênção para a sua vida, vão ser maldição, irmão. O ditado lá fora é o quê? Me digam com quem você anda. Fique perto de quem ama Jesus, meu irmão. De quem queira mais Jesus do que você. De quem edifica a sua vida. Mas outra coisa que a gente precisa cortar. Pecados e prazeres que te afastam de Deus. Hebreus 12:1. Deixemos também todo o peso e o pecado que tenaz nos assedia. Mato alto, meu irmão, do pecado. Hábitos secretos que esfriam sua fé. Poda. Prazeres que você sabe que desagrada a Deus. Poda. Coisa que você está se alimentando em nome de... é meu direito. É o direito que eu tenho. Que te roubam da presença de Deus. Poda. Arranca fora. Outra coisa, amargura e sujeira escondida. Hebreus 12:15. Tenham cuidado. Aí ele continua. Para que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Quanta gente está aí com amargura no coração. Com rancores, com sujeira. A gente precisa podar, ter arrependimento, perdão. Irmãos, tem algumas plantas, alguns agricultores que quando vão fazer poda, é aquela poda drástica. Que você olha e fala, ih, matou. Você já viu isso? Aquela rosas do deserto, tem a irmã lá em Santa Albertina que tem umas, eu vou chutar umas 300, mas eu acho que ela tem nessa base, que é muita. Você vai lá, ela está podando, arrancando tudo. Jesus amado, acabou com a flor. Não, ela não acabou com a flor. Ela faz isso para que ela cresça mais forte, mais bonita, saiam mais flores ainda. É aquela poda necessária. E às vezes Deus está podando coisa na minha vida e na sua vida, você não está entendendo. Deus está podando alguns ciclos, tirando alguns indivíduos da tua vida e você acha, ai, me abandonaram. Não, é porque Deus quer te tirar, é libertação na tua vida. Deus às vezes está podando, mexendo na sua rotina. Quantas vezes Deus teve que fazer isso com a tua vida, meu irmão? Ai, não tenho muito tempo para Deus, não tenho não sei o que. Deus pode ser numa cama com uma doença às vezes. Pra você ter tempo para Deus. Deus pode, irmão. Deus poda. Às vezes Ele vai podar, expondo áreas ocultas da sua vida. E Ele não faz isso por maldade, irmão. Não é cuidado avançado. Porque Ele quer podar para você crescer mais. Para você dar mais flores, mais frutos depois. É isso que Deus faz. E eu vou correr. Como que eu nutro agora a igreja? A vida em comunidade. Como? Isso envolve dedicação e amor. Primeiro, empenho aos perdidos. Irmão, tem gente que vem para a igreja e fala, estou salvo, glória a Deus, aleluia, o resto, tchau. Cada um por si. Salvação individual, pastora. É, salvação individual. Mas cadê os seus filhos na fé, irmão? Se já ouvi de um irmão daqui da igreja que falou, não vou citar nome, mas vocês vão saber quem é. Falou assim, meu irmão, se você não tem filho espiritual, reveja a tua vida cristã. O que é filho espiritual? Quem você ganhou para Jesus até hoje, meu irmão? Para quem você falou de Jesus até hoje, meu irmão? Fruto, que Jesus vai falar também, que aquele que não dá fruto, ele vai lá e ó, poda também. Irmãos, nós precisamos nos dedicar aos novos na fé, discipular, ajudar, serviço mútuo. A gente precisa ajudar uns aos outros, temos comunhão uns com os outros. Mas o que a gente precisa podar na igreja? A gente precisa arrancar o mato alto, as pragas do meio da igreja. O que é mato alto e praga no meio da igreja? Tudo que é mato na igreja, irmão, são as atitudes e pecados que sufocam a vida do povo de Deus ou afastam o povo do meio de Deus.
Primeiro, fofoca. Tiago vai dizer que a língua é como uma faísca que incendeia uma floresta inteira. Ela contamina todo o seu corpo. Fofoca. Fofoca é erva daninha na igreja. Irmãos, tem hora que não fale, não escute, não comente. O irmãozinho chega para você: irmã, nós temos que orar para fulano, ele está passando isso. Então, mas então, é assim, assá. Mas você não conta para ninguém não, vamos só orar por ele. Morde a língua, irmão. Morde a língua. Ora você, chega para o outro, fala: irmão, vamos orar. Tem um irmão na igreja que está precisando, vamos orar por ele. Para com esse negócio de estar orando para o outro e acaba fazendo fofoca. E aí nós já fizemos isso, e você já fez na escola, telefone sem fio. Porque começa uma história aqui, quando chega lá atrás é outra história. Outra daninha que a gente tem que cortar da igreja: contenda, divisão e briga. Corinto estava numa divisão. A gente não pode deixar isso, picuinha, competição. Isso é praga na lavoura de Deus, irmão. Eu falo isso, vocês acham ruim, né? Porque eu sei que acontece isso. Não gostei do louvor. Estava muito desafinado. Irmão, não é para você, é para Deus. E eu tenho certeza que nem todo mundo aqui é afinado. Deus quer o verdadeiro louvor, e o verdadeiro louvor é aquele que adora Ele em espírito e em verdade. Do fundo do coração. Mas tem gente criando contenda. Não gostei do irmão, que o irmão falou aquilo. Não gosto daquilo. Irmão, chega para o irmão que você não gostou. Irmão, eu não gostei. Vamos conversar? Para de espalhar fofoca, para de passar a contenda, irmão. Aqui a gente precisa ter união. Eu sei que isso é sério, eu sei que isso é chato falar, mas é a realidade. Não tem ninguém aqui que é igual ao outro, nós somos diferentes, nós temos que nos contemplar. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. O que é suportar? Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. E às vezes eu não concordo com você, mas eu te suporto. Em amor. Em amor. É isso que a gente precisa, procurar reconciliação, cortar intrigo. Se alguém vir te falar fofoca, intriga, irmão, para na hora. Por favor, irmã, não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir. Vamos orar abençoando essa irmã, esse irmão. Combinado, irmão? Vamos cortar essas ervas daninhas aqui. Outra coisa que a gente precisa podar: preguiça espiritual e acomodação. Vixe, né? Vixe. É aquele crente que fala: deixa para depois. Vamos fazer evangelismo? Deixa para depois. Deixa para depois. Lá não tem, né? Né, Rodrigo? Lá na igreja de vocês não tem isso, só aqui, né? Deixa para depois. Depois a gente faz. Aquela pessoa que nunca assume nada: vamos fazer isso. Eu não. Eu tenho muita coisa, estou muito cansada. Tenho muito trabalho para fazer. Eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar meu pai, eu tenho que fazer isso, Ou outros, fica esperando o outro. Não, fulano faz melhor que eu. A síndrome do Moisés. Não, eu não sei falar. Fala. Não, eu não. Irmãos, nós precisamos parar com isso. A gente tem que assumir responsabilidade. A gente tem que ser pontual. A gente tem que ser comprometido. E a gente tem que servir com amor. Amém? Amém, irmão? E por último, cuidar é sermos cooperadores e não controladores. Repete para o seu irmão: cuidar é sermos cooperadores e não controladores. Eu sei que isso é do nosso instinto. Mulher, então, adora controlar tudo, né? Mas olha o que o versículo 7... Não, versículo 7 está aí na sua Bíblia. Não pus os versículos para você ficar com a Bíblia aberta. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí versículo 9 ele diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, aqui duas verdades que precisam andar juntas. Deus nos chama a trabalhar seriamente. Versículo 8. E cada um receberá a sua recompensa. Talvez na sua Bíblia está galardão. De acordo com o seu próprio trabalho.
Irmão, você vai receber o prêmio lá, a recompensa, conforme o seu trabalho. Aonde? Na obra do Senhor. Ixi, pastora, eu estou encrencada. Estou encrencada, não é? Porque a gente acha que não. Se eu for crente bonzinho, eu faço tudo certinho, bonitinho, tal. Tá tudo certo. Não, meu irmão, é conforme o seu trabalho. Irmão, eu sonho numa coroa cheia de brilhante. Né? A Bíblia diz que vai aumentando o galardão, aumentando as pedras preciosas na nossa coroa. Eu quero, irmão, eu quero. E há uma responsabilidade real nesse texto. Plantar e cuidar. Mas só Deus vai dar o crescimento. Não vai ser a gente. A gente não produz conversão verdadeira, irmão. A gente apenas anuncia e acompanha. Nós não fabricamos maturidade. A gente apenas coopera com o processo. Porque quem convence do pecado é Deus. Quem transforma a vida é Deus. Quem amadurece as vidas é Deus. E quem produz fruto é Deus. Não somos nós. Filipenses 2, 12 a 13 diz assim: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Irmão, cuidar é um sim diário, todo dia, no que Deus já começou na minha e na sua vida. Só que tem dois extremos. Há aqueles que dizem assim: se Deus faz tudo, então eu não preciso fazer nada. Deixa Deus fazer. Para que orar? Para que fazer evangelismo? Para quê? E aí qual é o resultado? Negligência, passividade, desculpa para a tua preguiça. Não precisa fazer isso não, vou ficar em casa dormindo, vou fazer evangelismo não. Deus que vai fazer a obra, deixa Ele fazer. O que é? Desculpa de presbiteriano. Deus já tem os escolhidos. Deus já tem os predestinados. Para quê? Irmãos, Deus quer usar a minha e a sua vida para chegar aos seus escolhidos, a chegar aos seus predestinados, a chegar aos seus eleitos. É isso que Ele quer fazer isso. Só que tem um outro lado. Eu tenho que fazer tudo. Porque se eu não fizer, o resultado depende de mim, eu tenho que fazer tudo. Sabe aquele que na igreja acha que só ele sabe fazer tudo? Só ele sabe fazer as coisas, só ele sabe falar, ninguém sabe fazer. Não preciso nem de Deus, eu sei fazer tudo. E aí qual é o resultado? Controle, ansiedade, frustração, manipulação de pessoa. Irmãos, aqui tem um equilíbrio. Nós somos cooperadores de Deus. Marca isso que eu vou falar agora. Nós trabalhamos com Ele, não no lugar dEle. Nós trabalhamos com o Senhor, não no lugar dEle. Tem coisa que eu e você vai fazer, plantar e regar. Mas tem coisa que só Deus é quem vai fazer, que é o crescimento. A gente precisa cuidar daquilo que Ele nos deu. A gente precisa orar enquanto caminha do lado dEle. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas o milagre vem dEle, irmão. Vem dEle. Nós precisamos entender isso. Concluindo, dentro da nossa série Antes da Colheita, nesse sermão nós temos um convite duplo. Um convite pessoal. E aí Deus está perguntando para mim e para você: como está a sua oração? Como está a sua leitura da palavra de Deus? Você tem separado tempo real para estar com Deus? Ou 5 minutinhos de manhã? Senhor, obrigado por esse dia, abençoe o nosso alimento, amém. Ou vai deitar, Senhor, obrigado por esse dia, o amém nem sai, porque você já dorme, o amém foi para outro dia. Ou você tem tido tempo com Deus? Você está nutrindo, você está cuidando da sua vida. Irmão, que mato alto você precisa ser arrancado, as má companhias, os pecados e prazeres, as distrações que se te secam espiritualmente. O que você precisa podar, irmão? Como igreja, eu quero fazer uma pergunta e eu quero ouvir sim ou não. Nós vamos nos empenhar mais com amor aos perdidos? Nossa, irmão.
Sim ou não? Sim. Nós vamos nos dedicar de verdade a regar novos convertidos e feridos? Sim. Nós vamos juntos encarar o mato da fofoca, da contenda, da preguiça e da indiferença? Sim. Vocês estão fazendo compromisso com Deus, irmão, não é comigo não. É com Ele, meu irmão. É com Ele. Irmãos, essa série, eu não sei se falou com você, mas falou muito comigo. Se a gente quer colher, a gente tem um processo. E isso em todas as áreas da nossa vida. Antes da colheita, tem o tempo do cultivo. E eu queria terminar com uma história para englobar tudo o que nós falamos. E eu coloquei essa frase: cuidar nosso sim diário ao que Deus já começou. Diz que uma jovem muito rica, trabalhava muito, era muito atarefada, mas ela não conseguia conciliar o trabalho com a família, com a vida profissional. Então, quando tinha mais trabalho, ela deixava os filhos de lado. Quando vinham os problemas, ela deixava o marido de lado. E aquele trabalho foi consumindo ela. Ela sabia que precisava de Deus, ela sabia que tinha que ir à igreja, buscar o Senhor, mas ela dizia: quando eu tiver tempo eu vou. Quando tiver tempo eu volto para a igreja. Quando tudo acalmar eu vou orar mais. Já ouviu gente assim? E ela foi dando essas desculpas. E com o tempo as pessoas que ela mais amava e Deus eram colocados de lado. Um dia, o pai dela, muito sábio, pegou uma flor. Encontrou uma flor caríssima e raríssima. Só havia um exemplar em todo o mundo. E ele entregou aquela flor para ela e disse: filha, essa flor vai te ajudar mais do que você imagina. Só que você vai precisar cuidar dela, podar ela de vez em quando, cuidar dela, até conversar com ela um pouquinho. E ela vai continuar dando esse cheiro e essas flores maravilhosas. E ela ficou toda emocionada, uma flor rara, não existia outra. E ela então começou até cuidando, mas aí os problemas surgiram, o trabalho apertou, aquela correria do tempo. E ela olhava para a flor estava lá bonitinha, toda florida, dando cheiro. Tá boa, não está tempo, deixa ela lá. E ela começou a deixar a flor de lado, não estava mostrando nenhuma sinal de morte, nada. Ela deixava a flor de lado. Até que um dia, e ela olhava para a Bíblia também, né? Ela olhava para a Bíblia na estante, olhava no celular o convite para o culto. Ela olhava, lembrava do culto, das orações, falava: o dia que der eu vou, o dia que eu tiver tempo, aí eu vou, depois eu oro, depois eu volto. E assim foi. Um dia ela olhou e a flor morreu. Estava lá morta, amarelada. E ela leva um susto, porque todo dia ela olhava e a flor estava ali. E aquele dia a flor morreu, as suas raízes estavam ressecadas. E ela chora muito, conta para o pai dela. E o pai dela fala: eu já imaginava que isso aconteceria. Eu já tinha previsão de que isso aconteceria. E eu não posso te dar outra flor, porque essa flor não existe igual. Só existe ela. Ela é a única. E aí ele virou para aquela mulher, para sua filha, e disse: assim como seus filhos são únicos, assim como seu marido é único, assim como seus amigos, e todas as bênçãos que o Senhor te deu. Só que você precisa aprender a regá-los, a cuidar deles, a dar atenção, assim como essa flor. Porque senão, os sentimentos morrem. E ele disse: você acostumou a ver aquela flor. Ela estava sempre lá. Ela estava bonita, florida, perfumada. E você esqueceu de cuidar dela. E você fez isso assim com a palavra de Deus, com o seu relacionamento com Deus. Você sabia que Deus estava lá, que Deus estava sempre do teu lado, sempre ali disposto a te ouvir, mas você esqueceu de falar com Ele, de ter tempo com Ele. Você precisa regar tudo isso com oração, com palavra, com cuidado. Aquela jovem então percebeu que ela tinha tantas bênçãos, mas ela não estava cuidando. E ela estava perdendo tudo aquilo. Irmãos, tem muitas pessoas que estão perdendo sua vida espiritual porque não cuidam.
estão perdendo casamentos porque não cuidam, estão perdendo relacionamento com filhos porque não cuidam. Nós somos desafiados nessa noite a cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado, tanto na igreja quanto nas nossas vidas. Que hoje você saia daqui dizendo: eu vou cuidar mais daquilo que o Senhor plantou em mim, na minha vida, na minha família e na minha igreja. Amém, irmãos? Amém. Deus, vem e reina no nosso meio, Pai. Ó Deus, com essa série, Pai, nós aprendemos que há um processo antes de nós chegarmos na colheita deste ano. Nos ajude, Senhor, a vencer os desafios. Nos ajude, Senhor, a preparar a terra. Nos ajude, Senhor, a semear e a cuidar, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem algo novo a fazer neste lugar. O Senhor tem algo tremendo, Senhor, para essa comunidade. E nós te louvamos, Pai, porque cremos que o Senhor irá usar cada um de nós aqui. Que nós seremos, Senhor Jesus, os seus agricultores espirituais desse lugar. Nos ajude, Pai, a enfrentar os desafios que virão neste ano. Nos fortaleça, nos dê ânimo, Senhor. Nos dê ousadia, Senhor. Nos dê alegria em servi-lo, Pai. Nos dê, Senhor, anseio, sede por levarmos almas para Ti. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ter amor aos perdidos, chorar com os que choram, sorrir e se alegrar com os que se alegram, Senhor. Nos ajude a sermos uma comunidade, uma igreja que fará a diferença nesse bairro, nessa cidade e nesse presbitério, em nome de Jesus. Que esses bancos, Senhor, ficam cheios, não só de números e pessoas, mas de vidas e almas transformadas. Senhor, nós queremos ser uma igreja inclusiva. Uma igreja que leve o Teu nome aos deficientes, Senhor, auditivos e a tantos outros que necessitam da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja missionária aqui e em tantos outros lugares. Quebra toda contenda, quebra toda fofoca, poda, Senhor, toda preguiça, poda tudo aquilo que nos afasta do Senhor como indivíduo e como comunidade, Senhor. E nos ajude, Senhor, a cuidar da nossa família. Esposos que cuidam das esposas, esposas que cuidam dos esposos, pais que cuidam dos seus filhos, filhos que cuidam dos seus pais. Nos ajude, Pai, a sermos os seus semeadores, os seus aradores, os seus cuidadores nessa terra. Porque nós sabemos que nós iremos plantar, nós iremos regar, mas nós cremos que o colher, a abundante colheita, o crescimento virá do Senhor, aleluia. Nós cremos nisso, Pai, e por isso te pedimos, nos ajude, nos edifique, nos fortaleça, em nome de Jesus, amém e amém. Recebam a bênção do nosso Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, agora e para todo sempre, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. E eu quero agradecer também a visita da Tamires e da sua filha. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Em nome de Jesus. É um prazer. Voltem sempre. Tá bom? Deus abençoe. Abraço seu irmão e uma ótima semana, irmão.